A ideia desse vídeo surgiu a partir de algumas conversas que eu tive com mulheres que, assim como eu, são multipotenciais. E o que seria multipotencial? São aquelas mulheres que têm vários interesses, várias habilidades, principalmente quando se refere a habilidades profissionais, habilidades através das suas experiências que foram adquiridas com o tempo. E essas mulheres acabam se sentindo frustradas porque não conseguem achar um foco profissional, um foco de vida, porque acaba perdida em tantas possibilidades. Já falei sobre isso aqui no YouTube, no meu canal, sobre a paralisia por excesso de opções. Aquela pessoa que se sente travada porque tem tantas possibilidades em relação a escolhas de que caminho seguir, que não sabe para onde, de fato, focar. E aí essas conversas me trouxeram lembranças. Como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa multipotencial, então me trouxeram lembranças de um passado recente, em que eu me vi nessa situação. E aí eu lembrei de leituras que eu fiz no passado, tipo de uns 5 anos para cá, para me autodesenvolver, para me autoconhecer, para eu entender melhor como eu poderia melhorar essas questões que me faziam tão mal. E um dos livros que foram mais transformadores na minha vida foi o Essencialismo. Tudo que a gente vai conversar vai ser baseado no essencialismo. Ser multipotencial é um privilégio, é uma bênção. Nem todo mundo hoje em dia, principalmente no Brasil e em países subdesenvolvidos, possuem a possibilidade, a oportunidade de ter vários interesses, ter várias vivências, ter vários repertórios, oportunidade de cursar vários cursos profissionalizantes ou que seja hobbies e desenvolver seus interesses, entender o que gosta e poder experienciar os seus gostos, os seus hobbies, viajar e aprender, e ter acesso à internet também, ainda tem isso. Então esse vídeo vai ser focado, antes que eu entre aqui no conteúdo, eu quero deixar claro, porque quando eu falar de mentalidade de escassez e tudo mais, eu não quero que soe como uma pessoa que está num lugar de privilégio, que fique falando, você tem que mudar a sua mentalidade de escassez, porque às vezes não é só mentalidade, é a realidade. E a realidade, muitas vezes, faz com que muitas pessoas, por falta de recursos, falta de dinheiro, não tenham opção de escolha. Então, dito isso, para ficar aqui uma mensagem mais clara, a gente direciona esse vídeo para as pessoas que realmente têm essas possibilidades de escolhas, mas por excesso de opções acaba ficando paralisada ou, às vezes, atirando para todos os lados, sem focar no seu objetivo de forma estratégica, de forma mais clara, com clareza, e, de fato, construir algum legado, algo sólido. Então esse vídeo vai ser direcionado para essas pessoas. Então vamos lá. Há um grande problema nas pessoas multipotenciais. Por quê? Com falta de clareza, falta de prioridade, falta de focar na sua única coisa, ela acaba dando tiro para todo lado e não foca em nada e não consegue construir nada sólido. Então ficam num ciclo de frustração, como eu coloquei aqui. A causa desse problema: estão sempre quebrando galho, tapando buracos, com tarefas que geram renda, mas não constroem um legado. Tá ali fazendo aquilo, aí mas não tô feliz fazendo isso, aí vai para outra especialidade, aí fica nesse, de galho em galho e etc. Então, assim, tem vários cenários quando a gente fala de multipotencialidade. Seja uma pessoa que realmente precisa e aí fica num serviço aqui, outro ali, mas não foca num negócio, abrir um negócio e focar naquilo e se especializar naquilo e melhorar naquilo, mas fica fazendo um pouquinho em cada coisa. O que acontece? Ela não se torna melhor em nada. Ela não se torna aquela especialista, porque ela tá sempre fazendo um pouquinho superficial aqui, um pouquinho superficial ali, e não foca, não estuda, não se desenvolve naquela única coisa. Isso acontece porque a pessoa, primeiro, pode ter mentalidade de escassez, em muitos dos casos, ela tem uma ação constante, mas ela não tem direção, ela não tem foco, e a incapacidade de priorizar o que realmente importa. Eu acho que tá tudo meio que ligado, mas vamos entender. A mentalidade de escassez, muitas vezes, está ligada ao medo de perder, ao medo de não ter, ao medo de errar e ao medo de faltar. Eu quero novamente deixar claro que
Tem gente que tem realidades que realmente a probabilidade de fato faltar alguma coisa na vida daquela pessoa é extremamente grande. Mas, às vezes, a pessoa se coloca nesse lugar porque já veio de uma infância, de uma adolescência precária, e aí conseguiu subir na vida, né? Agora eu tô falando de mim. Conseguiu subir na vida, conseguiu conquistar coisas, e aí sempre se coloca num lugar do tipo, ai, mas e se faltar? Ai, meu Deus, e se não der certo? Ai, tipo assim, apavorada de acontecer o que aconteceu há anos atrás. E às vezes a pessoa se coloca num lugar de mentalidade de escassez. Então, dito isso, vamos para o próximo. Ação constante sem direção. Eu trouxe aqui uma imagem tão fofo do nosso mascote, que agora vai ser oficial neste vídeo. Vou falar que esse aqui é o nosso mascote. Ainda não tem nome, mas eu diria que seria a representação das minhas seguidoras. Por exemplo, tenho 3 situações aqui para ocorrer de acordo com esses perfis que eu já falei em um vídeo. O perfil impulsivo. Não tô enxergando nada, mas eu vou. E aí, no meio do caminho, se frustra porque não era aquilo que queria, porque não pensou estrategicamente. Não teve clareza antes de agir. E tem aquela pessoa do meio, vamos deixar do meio daqui a pouco. Aí tem aquela outra pessoa que é paralisada, fica, ai, mas se eu for pro lado errado? E aí fica paralisada e não faz nada. Fica ali na zona de conforto, com medo de se arriscar. E às vezes, muitas das vezes, o que dá realmente certo na nossa vida é a partir dos riscos, né? E a pessoa fica ali só se lamentando, fica naquela mesmice de vida, só sobrevivendo, mesmo tendo recursos, porque o carro representa que você tem combustível, você tem um carro potente para ir, mas você não vai porque você tá com medo. Então, seria mais ou menos isso. Agora, uma pessoa que tá a pé é mais difícil, né? Mas uma pessoa que tem um veículo, né, que seria recursos, dinheiro, oportunidade para estudar, para fazer e tal, mas não consegue decidir o que quer fazer da vida. Então é basicamente isso. E aí tem o do meio, que ela é o equilíbrio entre o perfil paralisado e o perfil paralisante, né? Acho que seria melhor falar paralisante. O perfil paralisante e o perfil impulsivo, que seria aquela pessoa equilibrada, que tem um pouquinho de cada coisa, mas que o diferencial é estratégias, né, para pensar, autoconhecimento, uma pessoa que vê de uma forma um pouco analítica, mas não fica no perfeccionismo de ficar analisando demais e parálises por análises. Ele realmente faz, mas faz de uma forma assim, tá, agora eu vou assumir os riscos dessa consequência, dessa escolha. Vamos ver no que vai dar, mas eu tenho um pouquinho mais de segurança porque antes eu avaliei todas as consequências. Daí eu trouxe 2 trechos deste livro aqui, que é o resumo do livro original do Essencialismo, que eu encontrei no Kindle, né? E ele tem 30 páginas. Eu trouxe aqui 2 trechos que eu acho que vai exemplificar, vai representar muito bem o que eu quero dizer sobre falta de clareza, energia dispersa e tudo mais. Então vamos entender. Em nossas vidas cotidianas acontece o mesmo. Quando não temos clareza sobre quais são os nossos objetivos, os nossos valores, entramos em um jogo de comparação com os outros. No segundo padrão observado, sem uma liderança e objetivos claros, nossa energia se dispersa em várias direções e os avanços são muito lentos. Claro, se você dispersa a sua energia em vários projetos, em várias ideias e vários negócios, é muito lógico que se a gente dispersa a nossa energia, nosso tempo, a gente não consegue se dedicar a um negócio só e fazer aquilo acontecer. Este livro aqui fala muito bem sobre isso. Fazer escolhas direcionadas, o tempo inteiro a gente deve fazer escolhas direcionadas para o nosso objetivo, mas como a gente vai fazer escolhas para o nosso objetivo, para os nossos valores, o que realmente está conectado com a nossa essência, o que faz sentido na nossa vida, se a gente não sabe, se a gente não se autoconhece? Isso é o grande problema. Então, os resultados, eles são lentos, porque a pessoa fica ali, tipo, perde tempo aqui, perde tempo ali e não consegue avançar. Então, levado para as nossas vidas, esse padrão pode ser observado quando fazemos muitas atividades diferentes. Nossa energia vai para vários lugares e isso nos impede de progredir. O segundo trecho do livro que eu trouxe aqui seria: por que não escolhemos o essencial?
O autor se pergunta por que é tão difícil, no momento exato em que surge uma oportunidade, basear nossa decisão no que é essencial. Uma das causas está relacionada justamente ao desconhecido ou à falta de clareza sobre quais são os nossos objetivos. A segunda causa tem a ver com o nosso medo de sermos rejeitados ou de nos tornarmos inadaptados sociais. E aqui nós falamos novamente sobre o medo de ser rejeitado, medo de não se encaixar, medo de não ser o suficiente. E no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela fala muito sobre isso, sobre essa mentalidade de escassez. Este livro aqui. E novamente entramos naquele jogo da mentalidade de escassez, o medo. O medo, neste livro aqui, ela fala que o medo é um sentimento, é uma emoção de escassez. Então, toda vez que a gente baseia as nossas escolhas, porque não escolher de fato algo, dizer sim para alguma coisa ou dizer não, você está escolhendo ficar parado. Então, isso é uma escolha também. A todo momento, nós estamos escolhendo fazer algo, pensar em algo. Eu estou aqui pensando no que eu vou falar, então eu estou escolhendo as palavras. Eu escolhi estar aqui sentada falando com a câmera, olhando meu computador, olhando meu iPad, dando essas referências. Então, eu estou fazendo escolha. A todo momento estamos fazendo escolhas. E se baseamos as nossas escolhas em medo, isso é uma mentalidade de escassez. Agora vamos para o nosso terceiro ponto, nossa terceira causa desse problema, que seria, incapacidade de priorizar o que realmente importa. E aqui, nesse momento, eu trago trecho do livro original, que o autor diz: será que as dificuldades só fortalecem nossa decisão de trabalhar por mais tempo, com mais intensidade, e reagirmos a todo o desafio com sim, posso fazer isso também? Afinal, aprendemos desde pequenos que o trabalho intenso é o segredo do bom resultado e muitos já foram bem recompensados pela produtividade e por serem a pessoa com quem sempre você pode contar para resolver os problemas. Sem dúvida, um trabalho árduo é importante, porém, mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Menos, porém melhor, sim. E esse é o trecho do livro Essencialismo, do Greg McKeown, alguma coisa assim. Não sei falar o nome desse cara, mas é ele. E como é que a gente sai desse ciclo de mentalidade de escassez, de ação sem direção, sem foco, falta de prioridade? Então, eu acredito que seja a gente entender a nossa clareza, aonde focar, o que é essencial para nós, quais são os nossos valores, o que eu faço de melhor, o que eu já fiz na minha vida que realmente teve significado para mim, como aquilo impactou o meu emocional e a minha vida, a minha realidade e as pessoas em volta. Então, tudo isso é um processo de autoconhecimento, são exercícios, é de realmente olhar para si, olhar para as coisas ao redor que tem a ver com o que você já fez na sua vida, com tudo que você pode entender que é essencial na sua vida, encontrar o foco no essencial. Depois você entender que você não precisa falar não para todas as suas habilidades, tudo que você gosta, porque vai ter gente que com certeza vai falar assim para mim: mas eu gosto de cozinhar, mas eu também gosto de fazer artesanato, eu também gosto de não sei, prestar serviço de fotografia, eu gosto de um pouco daqui, um pouco dali, principalmente pessoas criativas. E elas acham que fazer um negocinho aqui, outro ali, estão sempre diferenciando, sendo criativas, podendo experienciar várias coisas ao mesmo tempo na sua vida, Porque a gente sabe, a gente só tem uma vida e a gente tem que aproveitar a nossa vida. E às vezes é a forma como uma pessoa pensa que, eu posso estar ganhando dinheiro com as minhas habilidades, com os meus interesses. Ok, mas por que não usar essa pluralidade como um diferencial? Construir um negócio que você consiga envolver a cozinha, que você gosta. Exemplos aqui, A comida com o artesanato. O artesanato fica ali na forma como você entrega, na forma como você monta o seu prato.
ou não sei, todo o conceito que você pode trazer através da criatividade. E a fotografia é você fotografar aquela comida de uma maneira diferenciada. Então, pegando um pouquinho de cada habilidade que você tem, de cada interesse e formando um negócio que seria voltado para a comida, por exemplo. Ou um artesanato que utilize referências de comida, não sei, aí é a criatividade, né? A clareza exige foco no essencial, e o trecho que mais representa essa questão do foco no essencial seria: qual é a única coisa que, se feita, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário? A gente precisa colocar essa pergunta na nossa cabeça. E outro trecho seria: sucesso é sobre fazer menos coisas com mais efeito. Então a gente minimiza as escolhas, o excesso, aplicando aqui o minimalismo nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Quem fizer parte dos membros do YouTube tem todo esse material para você copiar e guardar no seu computador, para você consultar, para você ter este material como um apoio ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu desenvolvimento profissional também, tá? Uma coisa tá ligada à outra. Então eu não vou ler tudo, vou focar aqui nas perguntas mais essenciais, depois vocês terão a oportunidade de ler com calma e refletir e meditar em cima de todos esses trechos, de tudo que esses livros falam e o que eu trouxe aqui, né, de acordo com o que eu também penso. Então, qual é a minha paixão profunda? Que atividade explora o meu talento? No caso, as minhas habilidades, né? Que necessidade no mundo essa atividade supre? É extremamente importante, quando a gente fala de negócios, a gente também olhar para o mundo, não somente as coisas que a gente gosta. Às vezes a gente gosta de uma coisa muito específica, mas aquilo não vai, de fato, se tornar um negócio porque não tem demanda, as pessoas não precisam daquilo, é uma coisa muito sua, muito única, talvez fique somente em hobby, mas você pode usar seu interesse para trazer uma nuance diferenciada, para você trazer uma comunicação muito autêntica. A sua pluralidade é um diferencial e não um defeito. Então você não precisa jogar fora todos os seus interesses. As suas experiências diversas é a sua bagagem única. Aprenda a integrar e não a descartar. Então, tudo que você viveu pode ser ferramenta para o seu negócio. Aqui eu trouxe um exemplo da minha jornada. Eu já mostrei isso em um vídeo, não esse esquema aqui com a planta, com as raízes e tudo mais, mas eu trouxe como se fosse círculos concêntricos e eu ia cada vez me desenvolvendo mais. Isso foi no vídeo que eu falo sobre as minhas mudanças profissionais, minhas mudanças de nicho, e eu fui crescendo como pessoa, como profissional. Por quê? Todas essas minhas habilidades, esses meus interesses, eles foram importantes para que eu construísse essas raízes fortes para eu sim florescer, né? Me nutrir como se eu fosse a planta e crescer em uma única direção. Eu pego todas essas minhas habilidades, essas minhas experiências de vida e foco de uma forma mais estratégica, que é o que eu tenho feito hoje em dia. E aí o Gary Keller, que é o autor do A Única Coisa, ele mostra como uma ação bem escolhida desencadeia uma sequência de conquistas. Representando este bonequinho aqui, depois do autoconhecimento, depois de entender a sua autenticidade, depois de se desenvolver como pessoa, deixou todas as vendas avulsas, bicos de serviços, encomendas aleatórias, renda extra, mas tudo isso era uma habilidade, né? Tudo que vivenciou, tudo que essa pessoa vivenciou na vida é uma bagagem. Só que agora ela vai direcionar o caminho dela de uma forma mais sustentável, mais sólida. Nem tudo vira um negócio, mas tudo vira uma habilidade, né? Tudo isso ajuda com que nós nos destaquemos dos demais. Recapitulando, a sua multipotencialidade não é um defeito, é uma bênção. Nem todo mundo pode e teve a oportunidade de se autodesenvolver, experimentar coisas e ver aonde é bom, ver o que gosta, o que não gosta. Às vezes só sobrevive, só vive naquele automático de sempre. Não se amplia, não estuda, não aprende. Então, se você é essa pessoa que sempre busca aprender, sempre busca entender no que você pode
tornar boa, experimentar coisas. Então você pode ser uma pessoa multipotencial. E aí direcionar essa multipotencialidade é extremamente importante para você focar na sua única coisa e construir algo sólido e sustentável na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça que temos membros aqui no YouTube ativo e te espero por lá.